Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia importante porque a gente traz aquele termômetro, aquelas expectativas do mercado em relação à Bolsa, em relação a nossos indicadores macroeconômicos que vocês já conhecem. Mas, além disso, a gente vai falar de confiança, como é que está a confiança aí dos serviços, do comércio. Temos notícias importantes vindas da Ásia, porque por lá a gente tem novidades em relação à China Evergrande. Saiu o IGPM, a famosa inflação do aluguel, conhecida aí popularmente dessa forma. E também aí vamos passar pelos principais assuntos do mercado, inclusive aí falar da sexta-feira, que tivemos aí notícias bem enviesadas na sexta. Mas antes de tudo isso, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está nessa segundona? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os telespectadores. Segundona que pelo menos uma semana mais curta, né? Então, até quarta-feira só que vai a nossa semana, né? Mas a gente tem muito assunto para tratar hoje. Hoje é um dia que recheado de coisas, né? Saíram índices de confiança tanto do comércio quanto dos serviços. Isso aí está preocupando um pouco a economia brasileira. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Saiu também o nosso querido relatório Focus, Boletim Focus, que mostra a confiança do mercado financeiro. Saiu o IGPM dentro do esperado, acredito, sem grandes novidades, com a inflação para o consumidor ainda bem controlada. Mas vamos começar então já falando do nosso mundão, né, da Ásia, né, porque você teve algumas repercussões acontecendo aí, por causa de coisas que aconteceram nesse fim de semana, né, coisas que aconteceram na sexta-feira. Então, você pode dar uma explicada aí, Débora, como que a Ásia fechou essa segunda-feira? Olha, essa semana, pessoal, para vocês entenderem por que a Ásia teve o movimento que teve depois de uma sexta tão ruim, né? E a gente vai falar isso no final do programa. Sexta-feira foi um dia muito negativo para as bolsas como um todo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Só a Nasdaq se salvou, mas eu também vou explicar por que lá no finzinho, antes da gente tratar da abertura, porque isso deve influenciar também nossa abertura aqui. Mas a Ásia ela conseguiu se descolar desse movimento de sexta hoje. Então, ela abriu positiva, ficou levemente positiva, tá, gente? Então, não foi ali um movimento grande na Ásia de alta, foi um movimento, inclusive, mais leve de alta, foi uma alta bem moderada. Mas a gente teve alguns pontos que influenciaram essa alta moderada. Um deles é que a gente tem a decisão de política monetária no Japão, que acontece amanhã, e na quarta-feira a gente tem a famosa super quarta, né? Então, no dia 1º de novembro, aí, depois do Halloween, do Dia das Bruxas, a gente vai ter, espero que a bruxa não esteja solta, a gente vai ter aí a decisão de juros aqui no Brasil e nos Estados Unidos, né? Então, a gente tem uma expectativa do mercado já acomodando em relação a essa decisão de quarta-feira e do Banco do Japão que acontece amanhã. Então, um dia de menos ansiedade, eu diria, do mercado em relação aos juros. Isso deu ali um impulso até um pouquinho ali mais positivo para a Ásia, mas a gente teve um ponto importante que eu acho que vale a gente falar. Inclusive, vou colocar o Hang Seng aí na tela para vocês. Hang Seng é o índice de Hong Kong. E é lá em Hong Kong que a gente tem a Evergrande, a China Evergrande sendo negociada. Hoje a China Evergrande, ela caiu aproximadamente, né? Não foi nem mais, mas foi muito próximo de 10% na sessão. Então, a gente viu ali uma queda muito abrupta da China Evergrande. E isso aconteceu, né? A China Evergrande é aquela incorporadora que a gente sempre fala aqui, né? Para quem não está familiarizado ainda, é uma incorporadora muito grande chinesa que está com dificuldades ali em relação a seus pagamentos, está com dificuldades financeiras e tinha uma audiência marcada agora para novembro da China Evergrande, uma audiência que justamente iam ser discutidas, né, essas dificuldades financeiras da empresa, mas uma corte local resolveu adiar essa audiência que iria ali realmente tratar sobre esses assuntos de dificuldades financeiras da companhia, resolveu adiar essa audiência para 4 de dezembro. Então, fica aí suspenso, né? Fica no ar essa decisão, como é que vai ser tratada essa dificuldade financeira até em uma corte. Então, realmente é uma audiência judicial, nesse caso, que a gente está falando. Então, como é que vai ficar como é que vão ficar nessas decisões em relação à China Evergrande? Isso acabou trazendo, então, esse sentimento mais de cautela ali em relação à empresa, ela caiu 10%, e o Hang Seng conseguiu ficar ali no positivo, né,
mas muito perto do 0 a 0. Como eu falei, nenhuma bolsa da Ásia hoje subiu muito, mas o Hang Seng ainda teve esse impacto adicional do setor imobiliário. Então, enquanto o setor de tecnologia acabou puxando algumas bolsas para cima, o setor imobiliário, por conta dessa questão da China Evergrande, acabou puxando para baixo. Isso levou o Hang Seng a ficar muito perto do 0 a 0, com uma leve alta aí de 0,04. Bem estável ele, até para um dia negativo no setor imobiliário, com essa notícia aí da Evergrande. Mas o Banco do Japão e sua decisão e os juros acabaram até sobressaindo na Ásia, e por isso a gente teve esse movimento mais positivo hoje. Perfeito, Débora. Vamos agora para o nosso Brasilzão, porque a gente vai começar a falar aí de questão de confiança, né? E vamos começar pelo nosso mercado, né? A gente tem sempre, segunda-feira, quer saber o que o mercado fez no fim de semana, se ele se divertiu e tudo mais. Mas o que está acontecendo é que o mercado começa a ter um pessimismo inflacionário maior para o próximo ano. A gente tem que, para esse ano, o mercado acredita que vai ter, então, uma queda cada vez maior da inflação, cada vez mais uma inflação dentro da meta estabelecida, provavelmente sem grande dificuldade de ficar dentro da meta. Então, é isso que o mercado está projetando, os dados estão mostrando isso, a gente vai daqui a pouco até mostrar o IGPM para corroborar com isso, mas o cenário parece estar se deteriorando um pouco para o próximo ano, e não em relação ao crescimento econômico, em relação ao combate inflacionário. Vamos colocar aqui para vocês, agora aqui na tela, os principais dados que a gente tem em relação ao Boletim Focus, né? O que eles estavam imaginando, né? Então, a gente tem que, para o IPCA, você teve uma queda esperada da inflação esperada para esse ano, então ele acredita que a inflação vai ficar em 4,63%, só que para o próximo ano já aumentou, né? Estava em 3,87%, agora foi para 3,9%. No câmbio não teve mudanças. O PIB, você tem uma pequena variação, mas ainda é resultado daquele reajuste que está sendo feito, porque o IBC-BR de agosto veio um pouco abaixo do que foi esperado, então você tem um certo reajuste, o mercado está reajustando agora para 2,89% sua projeção. Para o próximo ano continua a mesma, ainda de 1,5%, mas a novidade está na questão da taxa Selic, que agora o mercado acredita que ela deve terminar o ano de 2024 em 9,25%, ou seja, uma queda, um desaperto monetário menor do que antes estava sendo esperado, que se fechasse em 9%. Então, com a questão da guerra entre Israel e Hamas, a possibilidade de que você tenha um acirramento e uma escalada desse conflito para demais países da região, você tem então uma possibilidade de aumentar principalmente o preço do petróleo no mercado internacional. E isso daí pode aumentar principalmente o preço do diesel, que a gente ainda não tem uma grande produção de diesel aqui no Brasil, a gente importa muito diesel, isso pode afetar o preço em termos gerais dos nossos bens aqui na economia local. Então, o mercado agora ficou um pouco mais pessimista para o próximo ano, acreditando que a gente vai ter maiores pressões inflacionárias e que vai precisar de medidas mais duras para o controle dessas pressões aí no próximo ano, Débora. Eu acho até, André, que tardou para o mercado começar a subir essa projeção de Selic para o ano que vem, né? Porque a gente sabe o quanto o mercado olha para, primeiro, questões fiscais, né? E eu vou falar também disso quando for falar do movimento de sexta-feira. Eles têm essa visão bem fiscalista aí de país, então a gente vê sinalizações aí, como a gente teve na sexta-feira, de que talvez o déficit não seja cumprido, então a gente começa a voltar o fantasma, ressurgindo, o fantasma do risco fiscal surgindo aqui no Brasil, e aí as negociações de juros futuros começam a apontar para cima, e isso acaba refletindo nas expectativas do mercado, né, que vai pressionar ali justamente por conta desse olhar para o fiscal, mas a gente também tem outro ponto importante aí, que é a escalada, e a gente fez até um gráfico para vocês que a gente vai mostrar daqui a pouco, escalada dos juros das treasuries, né? Então o mercado também começa, e por isso que eu acho que demorou, né? Até estava esperando esse movimento antes, porque com essa escalada dos juros das treasuries, talvez ali as taxas de juros nos Estados Unidos permaneçam mais longas por um período maior, e isso faça com que a gente tenha que manter a Selic ali mais alta. E um ponto aí que André sempre fala vai subir preço de petróleo por conta dos conflitos ali no Oriente Médio, e aí a Selic em 9,25 vai resolver esse problema?
né, de alta, por exemplo, de um bem, de uma commodity negociada no mercado internacional que influencia nosso diesel. Então, aí um ponto que a gente sempre traz de reflexão. Mas aqui, eu acho que até demorou para essa Selic subir na visão do mercado. Né? Eu acho que até estava esperando isso antes. Mas também falando aí em perspectivas e projeções, saiu também na sexta-feira o termômetro da Bolsa. O que o mercado está esperando aí, qual o humor do mercado para a nossa Bolsa nessa semana. Então, na semana passada, só para a gente retomar, foi a primeira semana aí em um período bem longo que a gente não via, fazia bastante tempo que a gente não via uma expectativa negativa para o nosso Ibovespa, mas dado aí todo o cenário conturbado, né, no mercado internacional, treasuries em alta, conflito no Oriente Médio, a gente tem aí escalada de juros nos Estados Unidos influenciando o apetite pelo risco, principalmente nos países emergentes. Na semana passada, a expectativa era que de 42,86% dos agentes era de queda. Né? A gente teve uma de 42,86% também de alta e 14,28% que esperava estabilidade, que foi mais ou menos o que aconteceu. A gente teve uma alta moderada de 0,13%, então uma alta bem perto ainda do 0 a 0. Foi limitada na sexta-feira essa alta por aquela queda de 1,29 que a gente vai falar depois. E aí a gente vê para essa semana uma perspectiva mais positiva do que para a semana passada. Então o mercado acredita, né, majoritariamente que a Bolsa vai subir nessa semana, 57,14% dos entrevistados aí apontando para uma alta da Bolsa. A parcela negativa voltou a cair, 14,29%, e subiu o número aí de pessoas que acreditam que a gente vai ficar perto do 0 a 0, então uma estabilidade esperada por 28,57. Então isso mostra que o mercado acredita que a Bolsa possa se recuperar ali das quedas que a gente viu principalmente no fim da semana passada, mas a gente tem que lembrar que é um cenário muito desafiador para o apetite pelo risco, para o cenário de renda variável, por toda a conjuntura que a gente tem, mais até do cenário internacional do que do nosso cenário doméstico aqui. E eu separei uns dados para a gente conversar aí no fim do programa. Mas agora a gente vai para o Brasilzão aí para falar de confiança também, né? Exatamente, a gente está com um problema aí de confiança, né? Os dados que a FGV colocam para a gente, né, naquelas pesquisas de confiança, estão mostrando aí que o empresário brasileiro não está muito confiante em relação a esse final de ano. O mercado agora começou a ter uma desconfiança para o próximo ano, né? Então a gente vê esse sentimento que é até estranho, porque os dados econômicos, tirando os dados de agosto aí de crescimento econômico, parecem ser dados bons, né? Que mostram aí que pelo menos a gente teve uma volta do setor de serviços e do comércio um pouco mais pungente aí no segundo trimestre. Então, o que explica isso, né? Então, a gente até fez aí um artigo lá que vai sair no ICL Economia lá para tentar mostrar que existe um certo problema histórico, né, que principalmente a questão de inflação, que o brasileiro não consegue enxergar, entender a queda inflacionária de fato. Você tem também, hoje, as fake news, né, que mostram situações aí que não existem, que colocam ainda uma percepção, né, criam uma percepção de economia ruim mesmo com a economia indo bem. Você tem sempre aqueles poréns que colocam, né, a economia vai bem, porém, aí você tem tudo isso. Mas o resultado disso é que a confiança, por exemplo, no setor o setor de serviços é pior desde maio desse ano. Então, a gente estava com uma confiança aumentando, daí a confiança passou a diminuir nos últimos 2 meses. Então, a gente possivelmente aí vai começar a sair agora, né, na próxima semana, os dados sobre as pesquisas mensais. Vamos ver se essa falta de confiança também vai se refletir aí no comércio local, porque se a gente for pegar, saiu de agosto, setembro, a gente já teve mais situações de atividade, né? Você teve feriado, então feriado você pode ter um aumento no consumo de bares, restaurantes e tudo mais. Então vamos ver como que está. Mas a questão da confiança está muito complicada, Débora. A gente sabe o quão importante é essa confiança porque ela mexe com a expectativa ali para próximos investimentos. E até me surpreende, assim, né, nesse fim de ano, porque proximidade de fim de ano também quer dizer ali um movimento sazonal ali, de proximidade de festas de fim de ano, né, e ter um comércio menos confiante, né, com patamares mais baixos de confiança,
preocupante para um fim de ano que normalmente a gente tem, inclusive, um aquecimento dessas atividades. Então, vamos esperar mesmo PMI, que está para sair, e pesquisas aí em relação ao mês anterior, PMI de outubro, né? E pesquisas em relação a setembro, para ver como é que está esse andamento, esse termômetro da nossa atividade econômica, sobretudo aí a urbana. E dando sequência aí também a nossos indicadores de Brasil, hoje saiu o IGPM, né? O IGPM calculado aí pela FGV, conhecido popularmente aí por ser o reajuste do aluguel, e ele teve aí uma variação dentro do esperado, né, André? Traz aí para a gente quem que puxou para cima, para baixo o IGPM. Sim, claro. A gente teve aqui, em termos gerais, o IGPM ele subiu 0,5%, mas o IGPM ele é um agregado de 3 indicadores, né? Vamos colocar aqui o gráfico para vocês verem bem o que está acontecendo, né? Você tem o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Ampliado, você tem o IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, e o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, são esses índices que compõem o IGPM, né? Que é o resultado final da média de todos, né? Se a gente vê o IGPM com uma alta de 0,5%, que a gente pode até considerar que é uma alta elevada para um mês só, mas ela é puxada principalmente pelo IPA. O índice de preços ao produtor ele está se ampliando e você está perdendo aquilo que a gente estava observando, que era aquela queda acumulada, ou seja, mesmo com uma ampliação, a gente ainda tem que, tanto no ano como em 12 meses, caiu consideravelmente o preço de produção desses itens, né? Então, você vê aqui, no ano, o IPA, que é o Índice de Preços ao Produtor Ampliado, já teve uma queda, o preço geral, de 7,14%, e nos últimos 12 meses, de 7,6%. Então, está bem mais barato produzir esse ano do que estava no ano anterior. Então, esse aí é um bom sinalização. Então, você tem agora certos aumentos, principalmente por causa do diesel, né? Então, o diesel está se elevando, o diesel é uma matéria-prima muito importante, então você teve essa alta. Mas se a gente for pegar o IPC, que está positivo, que nem a inflação, nosso IPC é o melhor retrato aí para a gente ver o que a gente pode esperar da nossa inflação final, que vai acontecer agora na segunda semana, que deve ser divulgada aí a nossa IPCA geral para o mês de outubro, né? Você teve uma alta de 0,27, uma alta bem comportada e muito próximo, por exemplo, do que aconteceu com o IPCA 15, né, que é a prévia da inflação, né? E você teve queda tanto no preço dos alimentos e dessa vez também queda no preço do grupo de transportes, porque você teve uma queda no preço da gasolina e essa queda refletiu bem, então ela foi uma fonte de deflação da economia nesse mês. Então, provavelmente a gente vai ter de novo essa mistura que tanto ajudou o combate inflacionário no primeiro semestre, que foi queda tanto do preço dos alimentos quanto do preço dos combustíveis. Isso aí vai ter um impacto positivo, teve um impacto positivo no IPC, por exemplo, e vai ter provavelmente no IPCA, tanto que você vê no ano só subiu 2,8%, né? O índice de preços ao consumidor, é uma alta bem baixa, se a gente for pensar no histórico que a gente tem aí de inflação nos últimos tempos, né? E nos últimos 12 meses você tem uma alta de 3,94%. Então, que é a parte mais importante, o IPC está bem controlado e está bem dentro do que a gente está esperando aí para os próximos meses. O INCC, que é o índice de preço da construção civil, mostrou que os bens de construção civil tiveram uma alta mensal de 0,2%. No ano, essa alta já está em 2,95% e nos últimos 12 meses está em 3,37%. Então, dentro do esperado, ainda temos uma queda do preço dos alimentos, agora uma queda também do preço dos combustíveis. Passagem aérea também foi o destaque negativo, que subiu quase 20% no mês de outubro, mas tudo dentro do esperado, Débora, nada de novidade aí. Exatamente. Lembrando aí que o IGPM ele acaba sendo um índice até mais sensível pela forma que ele é composto ao dólar, né? E esse ano, por mais que a gente tenha voltado ali ao patamar de R$5 nos últimos tempos, a gente teve uma queda considerável do dólar, né? E isso acaba também influenciando bastante aí no IGPM. E falando em dólar, falando em mercado, a gente vai dar uma passadinha aí no fechamento de sexta-feira. Vamos colocar aí na tela os principais índices, como eles fecharam, antes de falar da abertura de hoje, porque na sexta-feira a gente teve um movimento bem aí notado, né, no nosso noticiário financeiro. Eu acompanho vários veículos de noticiário financeiro até para ver o que está se falando e como
os cenários estão sendo tratados nesse veículo. E aí, na sexta-feira, um veículo que é bastante acompanhado pelo mercado financeiro, inclusive aí por pessoas que trabalham no mercado financeiro, soltou a seguinte manchete: com Lula, Bolsa cai 1,29% e isso limita a alta na semana a 0,13%. Então, essa era a manchete ali, o headline, o que estava em destaque. E aí a notícia passa praticamente ela toda falando sobre o que o Lula falou no café da manhã ali com jornalistas, né? Foi aniversário do Lula na sexta, ele fez esse café da manhã aí chamando jornalistas para conversar, e ele falou sobre o déficit de 2024. Falou que a ganância do mercado, a cobrança tão próxima dessa meta, acenou que talvez seja difícil cumprir a meta e que ela não necessariamente precisaria ser zero. Aí a gente já espera, como eu falei, mercado fiscalista, mercado que adora voltar a falar em risco fiscal, já torceu o nariz para essa fala e começou ali a acelerar negociações de juros futuros como se os juros fossem aumentar por conta desse posicionamento. É um posicionamento até já conhecido do presidente Lula, não é a primeira vez que ele sinaliza para essa direção. E aí o mercado começou a falar, né, pensando em entrevistas que aconteceram na sexta, que ele estava até desmerecendo o trabalho do Haddad, né, que está mais ali alinhado com o interesse do mercado. Enfim, começou a ter essa discussão aí nesses veículos. Como se a queda, e aí que vem o ponto principal, como se a queda de 1,29 tivesse sido puxada aí praticamente sozinha por essa fala do Lula que aconteceu na manhã. Né? Então, aqui a gente vê que não é bem assim. Né? E aí eu trouxe outros pontos para a gente analisar junto, né? Porque sim, a fala do Lula pode ter contribuído para um cenário mais negativo porque o mercado olha bastante para isso, mas ela sozinha não teria esse impacto que a gente viu acontecer na sexta-feira. Por quê? Na sexta-feira, o Dow Jones caiu 1,12%, né? Bastante aí puxado, né? E a gente vê um movimento global de fatores que acabaram culminando nesse desempenho aqui que eu vou explicar para vocês. O primeiro deles foi o aumento das treasuries, né? E as treasuries voltaram a acelerar um pouquinho durante a sessão da sexta-feira, depois elas fecharam com uma alta bem perto, com uma queda bem perto da estabilidade, mas elas avançaram ao longo da sexta-feira em alguns momentos, principalmente as de vencimentos mais longos. Movimento esse que a gente já vem falando há bastante tempo, eu quase falei disso a semana toda e nas outras semanas também. Então, um movimento que a gente vem observando. O petróleo Brent subiu mais de 2%, subiu 2,5% praticamente aí na sexta-feira, porque a gente começou a ter uma preocupação maior em relação ao envolvimento de outros países ou de outras regiões no conflito do Oriente Médio. Então, a gente começa a ter uma desconfiança se Irã vai ou não, de novo, essa desconfiança volta para o radar, se ele vai ou não ali ser puxado para esse conflito. E lá no Irã passa um estreito importante, que praticamente 20% a 30% da oferta global de petróleo passa por ali. Né? Então, a gente vê o petróleo subindo 2,47 nesse dia por conta disso. O índice VIX, que está ali em cima, subiu 2,85 e durante o dia ele foi até mais alto, porque o índice VIX, para quem não sabe, é um índice de volatilidade. Né? Ele mostra qual é a volatilidade ali, um termômetro de qual a volatilidade esperada para o S&P. Né? Então, ele é calculado e negociado, é uma negociação de volatilidade, por mais que isso seja estranho, isso acontece, tem pessoas que negociam volatilidade no mercado, e a volatilidade esperada subiu 2,85% e ela já tinha subido mais de 6% durante a semana. Então, aqui a gente vê esse movimento do VIX em alta. O VIX, para quem não sabe, ele é popularmente conhecido como índice do medo, porque toda vez que a gente tem um receio maior, um aumento de uma preocupação, ele sobe. Porque se espera que as bolsas vão ficar mais voláteis em um cenário aí de mais preocupação, de mais incerteza, mais medo mesmo. Então, o VIX subiu 2,85. A Nasdaq foi a única bolsa que fechou positiva em Nova York na sexta. E ela não fechou muito positiva, não. Ela fechou 0,38 positiva. E por que ela fechou positiva, sendo que estava todo mundo negativo? A gente teve duas divulgações importantes de resultados corporativos, uma da Intel e a outra ali da Amazon. Elas acabaram disparando ali durante a sessão, as duas ações dispararam bastante e acabaram
diminuindo as perdas da Nasdaq, levando ali a bolsa para o terreno positivo 0,38. Mas aqui um motivo específico de Nasdaq, de setor de tecnologia e ligado a resultados corporativos. Se a gente vai para o Dow Jones, ele caiu 0,48. Então, a gente vê um dia positivo e um dia negativo em massa, pensando ali nas bolsas, né, índices daqui de Nova York. A gente vê um índice de volatilidade subindo quase 3%, então um dia muito ali de muita tensão e de muito aumento de preocupação, e o petróleo Brent também subindo com ali preocupações relacionadas ao conflito do Oriente Médio. Então a gente vê que tem todo um cenário global também puxando o Ibovespa para baixo. Então a fala lá realmente de zerar déficit ou não, que é algo até que a gente vem falando bastante aqui, né, desse olhar muito para esse déficit de 2024, sozinha não puxaria a Bolsa tão para baixo, mas o noticiário colocou dessa forma. Inclusive que os juros subiram por isso, enfim, uma série ali de desencadeamentos que são parte de uma conjuntura global também, né, e muito mais negativa. Eu passei a semana toda falando que a nossa Bolsa estava acompanhando um cenário deteriorado de uma forma global, né, então isso se repetiu na sexta. Cenário que a gente viu a semana toda. Então, acho que vale a pena tocar nesse ponto, porque praticamente todos os veículos que eu li, inclusive um muito lido pelo mercado financeiro, apontaram esse tipo de notícia. E aí a gente sabe, né, a gente falou na sexta também sobre isso, desse enviesamento do noticiário financeiro e que ele não é neutro, né? A gente também já falou isso aqui. Ele não é neutro e, às vezes, coloca falas técnicas para disfarçar isso, mas acho que aqui ficou bem explícito. Perfeito, Débora. 3 minutinhos aí para a gente fazer, então, nosso giro de mercado? Vamos lá. Então, vamos ver como é que está a nossa Bolsa hoje. Nossa Bolsa que abriu bem positiva durante a manhã, né, durante o comecinho da manhã. Agora opera perto da estabilidade ali, com 0,07% de alta. A gente vê a Nasdaq acelerando, também as altas, S&P 500 positivo, menos que a Nasdaq, tá? Então aqui a gente vê um movimento positivo vindo de Nova York, diferente do que a gente viu na semana passada, até porque na semana passada a gente teve uma queda bem brusca nos índices de Nova York, inclusive o S&P 500, que tinha ali um patamar de suporte, que a gente fala, então quando a gente chega àquele piso, espera que a Bolsa vai subir, ali em torno dos 4.200 pontos, na sexta-feira ele furou esse patamar, foi para 4.100 pontos, 4.117 para ser mais exata. Então a gente vê até uma expectativa a partir daí que a Bolsa fosse subir, né? Esse patamar era 4.200 e ele foi furado. Outro ponto que ajudou bastante ali no sentimento negativo da sexta. E entre outras coisas, né? A gente viu hipotecas ficando mais caras, sentimento dos consumidores dos Estados Unidos ali piorando por conta das taxas de juros. Então, todo um cenário bem negativo lá em Nova York, que levou as bolsas a caírem muito na semana passada, mas agora elas parecem mostrar sinais de recuperação. O Xangai Composto subiu 0,12, Nikkei 225, acabou ali sendo uma exceção na Ásia, justamente porque lá no Japão que vai ser decidida a política monetária, então a gente tem ali um pouco mais de realmente movimento, mas aqui um caso isolado na Ásia, o dólar está caindo, apesar aí de toda a incerteza que a gente tem em relação à quarta-feira, porque quarta-feira a gente tem super quarta, né? Mas aqui o dólar caindo em resposta também à alta da nossa bolsa, mas ainda muito próximo ali dos R$5. O DXY, que mede o dólar frente aos pares, também caindo, então mostrando um enfraquecimento do dólar de uma forma geral, não só frente a um país emergente, mas também a seus pares, caindo 0,28, mostrando aqui que talvez o mercado espere na quarta-feira a manutenção dos juros e não a alta dos juros nos Estados Unidos. E o petróleo Brent recua a $87 por barril, cai 1,81 hoje, respondendo também aquele movimento que também foi um movimento de especulação, um movimento bem pontual de petróleo Brent subindo quase 2,5 por conta dessa, até teve um aumento ali, na verdade uma preocupação em relação ao aumento do ataque ali terrestre em Gaza. Então, a gente teve toda uma preocupação na sexta-feira, mas hoje o barril volta ali para a normalidade. Normalidade, diria, né, para os patamares que ele vem ali sendo mantido em $87. Perfeito, Débora.
Vamos então agora encerrando o programa, né? Mas sem antes se esquecer aí de dar nossos recados, porque hoje a partir das 5 horas da tarde já tem programação do ICL. Então a partir das 5 até as 8h30 fiquem com a gente, porque às 5 horas já vai ter o Rolê ICL com o William De Luca. Logo após a gente tem também o ICL Notícias segunda edição com a Gabi Varela e nossa dupla de Chicos, Chico Pinheiro e Chico Sá. E a partir das 7h30, Sinapse com a Robertinha Garcia e também com o César Calerron. Então, já fica ligado aí no ICL para o resto do dia, que vai valer muito a pena, Débora. E amanhã a gente está de volta a partir das 7, com toda a programação que vocês já acompanham e conhecem. Então, desde as 7 da manhã tem Desperta ICL, ICL Notícias primeira edição, em detalhes, aprofundando aí um tema discutido durante a semana e durante o dia. E também aí chegamos nós às 11 horas da manhã com o ICL Mercado e Investimentos, trazendo aí as atualizações do mercado, dos indicadores econômicos, o que está mexendo com os investimentos. Então, a gente está de volta amanhã, dia importante, porque tem decisão de juros, mas não tão importante quanto a super quarta que vem aí e na quarta-feira, dia 1º. Então, até amanhã. Até mais, gente. Tchau, tchau. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.